Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast dele, Dr. Marcelo Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio. Ele que tá famoso, gente, viralizou lá no Instagram, vídeo dele com mais de 8 milhões de visualizações. O que foi isso, doutor? Conta pra gente como que você descobriu que tava bombado lá no Instagram. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, o que eu falei, mas gerou muito hater, gerou muita confusão, tá? Foi uma pergunta simples que eu respondi, né? E contei a história de um paciente que ficou muito tempo no vaso sanitário e houve um prolapso retal, né? Então gerou uma complicação enorme e 8 milhões de visualizações. Foi legal. Ganhou mais de 15 mil seguidores, Mais de né? 15 seguidores. Mais de 160 mil curtidas na publicação e só vem crescendo, né? Porque no Instagram ele tem continua picos crescendo e ainda. picos de viralização, né? Fato. E muitos comentários também, quase 2 mil comentários. E a gente separou um deles aqui para o senhor responder, tirar essas dúvidas, né? Que eram muitas dúvidas. Daí que às vezes a gente é leigo em determinado assunto, a gente não sabe mesmo, né? A gente vai lá e pergunta. E uma dessas perguntas foi a seguinte: eu já passei 6 horas no avião e não aconteceu nada. Ou seja, ela está querendo saber a diferença em passar 6 horas no vaso sanitário, 6 horas em uma viagem de avião, por exemplo. Qual que é essa diferença, doutor? Você não está fazendo força para fazer cocô. Você não está despida com as nádegas abertas, dificultando o retorno venoso. E nessa posição, agachada, fechada. Com isso você empurra o cocô, digamos assim, e impede que o sangue retorne. Com isso dilata as veias. E se você tem predisposição a ter hemorroida, a ter prolapso, vai acontecer cedo ou tarde. Com esse rapaz, né? Eu falei criança, deu confusão. Sim, Com esse rapaz de 17 anos, é o vício no celular, né? De ficar lá jogando. Meus filhos jogam muito online, então eles ficam horas. Então lá em casa eu tive que limitar a internet, limitar o celular, senão eles não vão nem para almoçar. Eles pegam o prato e vão comer no quarto. Então eu tive que limitar. Tá? Senão a gente nem conversa. Senão, esses jovens de hoje em dia, né, passam 24 horas com o celular. É. E uma coisa que está gerando polêmica, gerou polêmica nas redes sociais, foi a participante do Big Brother, a Beatriz, né, que ela recebeu a atenção da produção porque ela faz as necessidades fisiológicas dela no vaso acocorada. Tipo, ela sobe em cima do vaso e fica acocada. É do né? norte? Ela é acho que de Minas Gerais, não, do Brás, São Paulo, né, que São tem Paulo. aquele mercadão do Brás. E ela faz as necessidades em cima do vaso. Então, assim, ela tá correta, ela tá incorreta, porque gerou muita polêmica nas redes sociais, né? O pessoal perguntando, meu Deus, o que é isso? Houve uma inversão. É que essa é a posição correta. A posição incorreta de fazer cocô é de cócoras. Eu sou de Manacapuru. Me criei em Manacapuru, meus pais de Manacapuru, meus irmãos quase todos nasceram lá. Eu nasci aqui, mas me criei lá, e muito tempo. A gente morava numa casinha de madeira lá, que alagava, e o nosso vaso sanitário é lá atrás, nosso banheiro. E era um buraco de fechadura, lembra? Sim. Não sei se você é do interior, mas tinha um buraco de fechadura, você chegava a ficar de cócoras. Isso facilita, porque você faz a compressão do abdômen, lá quando está sentado, e facilita a saída do cocô, porque abre, retifica o reto. O reto não é reto, o reto é curvo, e retifica para sair. Com a modernidade, né, foi feito esse banheiro que é sentado, que dificulta ainda a evacuação. Tanto que agora estão vendendo os banquinhos, tipo uma escadinha que você coloca para fazer a pressão, que fazia quando a gente ficava de cócoras, com a perna mais levantada, para retificar o reto e permitir que o cocô saia com mais facilidade, sem tanta força para evacuar. Ela está corretíssima. Nossa, então no final das contas, toda a polêmica, ela está correta. Ela tá correta. Né? Colocaram até uma placa para ela não fazer necessidade. E ainda falando em posição de fazer as necessidades, a gente teve uma outra pergunta aqui nessa publicação. Quem é motoboy, passa o dia fazendo corrida, fazendo entrega, pode ter hemorroida? Lembre-se, você não está fazendo força para evacuar. Eu estudo ainda. Às vezes eu passo 5, 6 horas estudando, lendo artigo para fazer resumo para o chefe. Né? Eu não tenho hemorroida, não está sangrando, não estou lá porque eu não estou fazendo força. Outra coisa, quando você está no vaso sanitário, as suas nádegas abrem, né? O que permite com que aumente a pressão na pelve. E fazendo força ainda, a tendência é sair. Não deixa o retorno voltar, retorno venoso. Se você tem tendência, não é qualquer um. O pai teve hemorroida, a mãe está cheia de varizes, durante a gravidez teve muita varize uterina. Você tem fator genético e você facilita, tem constipação,
é obeso, passa muito tempo no vaso sanitário, não bebe água, não come fibra, não faz exercício, é a forma que a vontade de comer, cedo ou tarde, vai gerar uma complicação. Uhum. E agora ainda falando sobre hemorroidas, uma das perguntas que as pessoas perguntaram é como é feito a hemorroida, me ajuda aí, doutor. Hemorroidectomia. Sem corte. É simples. Existe uma técnica que é a bisarterização. O que é isso, Marcelo? Você coloca um sonar dentro lá do ânus e localiza qual é a artéria que está nutrindo, que está enchendo essa hemorroida. Você localiza e você bloqueia, você obstrui essa artéria. Quando obstrui, não vai mais encher de sangue. E você pega essa hemorroida e põe lá em cima e amarra ela. Como a artéria está bloqueada e ela está amarrada, ela vai murchar, vai secar e vai cair. E a hemorroida desaparece. O paciente tem alta no mesmo dia, uma cirurgia muito mais simples, quase indolor. É feito uma chamada hack em cela, que é isso. Só mesmo o bumbum fica anestesiado. Então você se ajuda com 3, 4 horas, tá indo para casa e com uma semana vida normal. É muito mais tranquilo. Sim. Essa desarterialização, tá? E não tem corte. A pergunta é, hemorroida volta? Volta. Então não tem saída, né? Tem como Não. tratar. Ó, eu te dou um sapato de presente, beleza? Tu calça, um exemplo, tu calça 40, eu te dou um 39. Aí, cara, eu dou esse sapato, Marcelo, mas eu calço 40, mas eu não vou trocar não, porque eu quero ele. Aí você calça o sapato, enche de calo. Aí tu passa remédio e tudo mais. No outro dia, enche de calo de novo. Tu passa remédio de novo. Tu passa um ano sem calçar, Caio. Aí tem um evento aqui no estúdio. Pô, vou com esse sapato que o Marcelo me deu. É lindo. Tu calça. O que acontece? Calo de novo. Por quê? Porque o seu pé não é adequado para o sapato. Assim é a hemorroida. Toda vez que tiver cocô duro, vai forçar, não vai deixar o sangue subir e as veias vão dilatar. Se você tiver fator genético, aí, mano... Por isso que é sempre importante ter uma boa alimentação, fazer exercício. É mudança do hábito alimentar, mudança do estilo de vida. Eu sempre falo isso. Não existe, da boca ao ânus, não existe remédio. É mudança. Com certeza. Tem que mudar, não tem jeito. Transformação de vida. Agora vamos variar um pouquinho nas perguntas. Claro. Que a gente recebeu de todos os tipos de perguntas, né? A gente separou as melhores. O tema agora é colonoscopia. Perguntaram aqui, de quanto em quanto tempo se realiza esse exame? Vamos lá. Lembre-se, o Amazonas é o segundo lugar que mais tem câncer de intestino. Hoje mesmo, estava comentando com você que eu ressequei 2 tumores por via endoscópica pela colonoscopia. Né? A ressecção termina com a para casa, está curado. Quando ele chega em tempo hábil. É feito a partir dos 45 anos e repete a cada 5 anos. Isso quando, Caio, você não tem fator genético. Isso é quando você é assintomático. O que é um cara assintomático? Faz evacuação normal, o abdômen não distende, não tem sangramento, não tem alteração do hábito intestinal, vai de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias no vaso sanitário, sem problema nenhum. De repente, o Caio tem 20 anos. Só um exemplo. Quem dera. Aí, o Caio vai de 2 em 2 dias no banheiro. Tranquilo. Come de tudo, tranquilo. Corre, malha, estuda, faz faculdade. De repente, o Caio começa a comer e o abdômen distende. Tudo que o Caio come, distende o abdômen. Solta uns flatos que nem ele aguenta. De repente, ele é de 2 em 2 dias, agora passa uma semana sem ir. De repente, começa a sangrar. Vem tudo isso? Não, basta um. Qualquer sintoma anormal, procure um médico, vão fazer uma colonoscopia. Qual é o problema? As pessoas só procuram quando está em estágio avançado. Esse paciente que eu operei hoje está há 1 ano e meio sangrando. Nossa. Não, Marcelo, eu só tenho 40 anos. Falou que era 45. Eu falei que era 45. Quando o paciente é assintomático, doutor. Não está sangrando. Ah, mas podia ser da hemorroida. E se não fosse, como não era? Entendeu? Então, outra coisa. Não sei se é a pandemia ou não, mas houve um aumento grande da incidência de câncer de colo em 4%. É pouco? Não.
É muita coisa. Tá? E em pacientes jovens, Caio, de 19 a 49 anos. Tanto que alguns países estão já no estudo para reduzir de 45 para 40 anos o início da pesquisa. Tá? Muitas pessoas, como eu falo em anos, ainda tem esse tabu, né? Preconceito de não vou deixar o médico me tocar, não, vai entrar um aparelho pelo meu ânus. Mas, cara, vai salvar a sua vida. A colono é a coisa mais simples, você não sente nada. Por exemplo, eu tenho uma equipe, tem 2 anestesistas, tem um enfermeiro, o paciente faz dormindo. Ah, Marcelo, mas é 3 dias de preparo. Verdade. Mas você pode fazer internado e faz só um dia. Limpa. Por que precisa ser limpo? Boa pergunta, Caio. Não pode ter cocô no intestino. Porque nós temos tumor de 3, 4 milímetros. E um caroço de feijão tem 10 milímetros. Qualquer resto de cocô pode cobrir um tumor, pode cobrir uma lesão. E você perder o tempo hábil para ressecar aquela lesão. Esse paciente hoje tem muita sorte, porque a lesão tinha 5 centímetros. Nossa. E a gente conseguiu ressecar tudo. Mas quantos tumores eu já peguei de 10 milímetros, de 15 milímetros, que estavam invadindo já? Então, esse é o problema, esse tabu, esse preconceito, discriminação, a falta de conhecimento está matando, que as pessoas não querem fazer colono por causa do exame anal. Isso está ceifando muitas vidas. Quando chega com a gente, chega no estágio avançado. Semana que vem tem 2 hemicolectomias por tumor de colo, um de reto, um de colo transverso, em pleno século XXI. Muito triste, né, doutor? E agora, uma pergunta interessante aqui. Quem tem hemorroidas pode fazer esse exame de colonoscopia? E é verdade que alguns sintomas do câncer podem ser confundidos com hemorroidas? Tá. Eu acho que mais de 90% da população tem hemorroida. Eu tenho hemorroida de 2º grau há mais de 20 anos. Quando eu mudei meu hábito alimentar, não sangrou mais. Então, deixei para lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não só deve, se não só pode, como deve fazer. É super importante fazer. Tá? Qual foi a segunda pergunta? E é verdade que alguns sintomas do câncer podem ser confundidos com as hemorroidas? Foi o que eu acabei de falar. Esse paciente estava sangrando há 1 ano e meio, ele achava que era da hemorroida. Sangramento não é normal. Normal é não sangrar. Extensão abdominal não é normal. Constipação não é normal. Alteração do hábito intestinal não é normal. O que é normal? Fazer cocô todos os dias ou até de 3 em 3 dias. A comida descer, não distender, não passar mal, não vomitar, não encher de gases, não ficar peidando todo momento. Tá? Dormir bem, comer bem, isso é normal. Agora, esse paciente que passou 1 ano sangrando, ele sangrava um período e depois parava ou ele era Não, de vez em quando ele vinha sangue nas fezes ou no papel higiênico. Como ele tem hemorroida de 2º grau, 2º grau, e achava que era da hemorroida, porque um dia, segundo ele, sangrou, ele foi no médico, o médico falou que era hemorroida, passou medicação e ele continuou achando. Entendeu? Quanto tempo faz isso? Faz mais de 20 anos. Nossa. Galera, faz 20 anos que tem hemorroida. E o sangramento? 1 ano e meio. Então, as pessoas banalizam isso. E eu digo, é uma pessoa culta, uma pessoa de nível superior, uma pessoa instruída. Não é um leigo, né? Então, é muito complexo. O Dr. Google atrapalha muita gente. É verdade. O Dr. Google atrapalha muita gente. Então, A gente pensa às vezes que super pode resolver complicado, tudo por lá, né?